mais amor. Menos preconceito e mais amor. Essa é a frase. A gente sabe que Gagaú é um celeiro cultural das manifestações tanto materiais e imaterial, e dentro temos os bois pintadinhos. Nós temos um boi centenário, quase centenário, que é o boi Pernambuco, 85 anos, e temos uma, podemos dizer, união de Gagaú, que foi o avô dela, né, Bianca? O avô dela foi fundador e criador desse boi, que é uma das manifestações mais antigas da localidade de Gagaú. Então, é um conhecimento popular que também vem trazendo ao longo desses quase 100 anos. E ao longo desses anos, outros grupos de bois pintadinhos acabaram desenvolvendo, que foram o boi canário, boi tradição e boi 51. São esses três mais populares da localidade de Gagaú, né? Tivemos outros bois, boi dourado, que acabou não mantendo essa tradição, mas a cultura de lá, ela se baseia muito mais no material. Esse, né, é o boi Pernambuco, né? A cor dele é o azul com branco, né? Desde a sua confecção existe uma cor também. Outros lugares é chamado de boi, boi bumbá, mas na região sudeste, como Gagaú, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ver muito a questão dos bois pintadinhos. E agora, o boi pintadinho, ele está atrelado à festa do carnaval. Ele se apresenta somente no carnaval. A mula, também outro símbolo importante desse carnaval. E temos também o cara que faz toda aquela zoeira com o boi, tentando que ele chifre, né? Aquela questão que vai no meio das ruas, vai poder chifrando e brincando, e aquela alegria contagiando. Uma manifestação que atrai milhares de pessoas, principalmente as pessoas mais conservando essa cultura, desde pessoas mais atraindo os mais antigos até os mais novos. Isso é uma festa muito tradicional dessa localidade, principalmente desse boi. Entre vários está o boi Pernambuco, que, segundo a história, foi fundado em 1939, né? Lá no bairro Mangueiro, um lugar chamado de Gagaú, fortalecendo, crescendo, né? Mensagem pode, seja ela de pintura artística até tanto quadrinho. Nós temos também as manifestações religiosas que podemos considerar assim material também, são as festas católicas, São Pedro, São Francisco, Nossa Senhora dos Navegantes. Não podemos deixar também as festas evangélicas, festa da colheita, em Guaxindiba também, que tornam-se famosas também ao longo dos anos, das manifestações relacionadas à quadrilha, aos arraiais. Muitas pessoas também têm o preconceito que está associado aos santos. De forma também, associa-se ao período da colheita, né? Antigamente associava muito isso. Mas hoje transformou-se em uma festa popular, na qual todo mundo pode participar. Não está diretamente ligada a uma manifestação ao catolicismo. Um povo sem história é um povo sem cultura, é um povo sem educação, é um povo sem nenhuma memória afetiva para se falar, se comentar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer abordar alguma coisa? A gente tem muito esse preconceito, principalmente quando trata-se do jongo, né? A questão do tambor, da musicalização, porque a gente não conhece e tende-se a estranhar o que a gente não conhece. Mas quando a gente se abre a conhecer, é uma história lindíssima, né? Os versos nada tem a ver, né, com a colocação religiosa, muito pelo contrário. Era uma maneira com que eles se comunicavam e os patrões não percebiam aquela comunicação. E, né, de acordo com o que a gente viu, quando a gente começou a conhecer o jongo, era também a maneira com que eles conseguiam se relacionar. Né? O que chama mais a minha atenção em relação ao jongo é que a gente sabe que nós ainda estamos numa cultura muito machista, se me permitem falar, né? Imagina, então, naquela época, a mulher não podia nada, concordam comigo? Imagina se ela fosse uma mulher negra e escrava.
Então, no momento do jongo, era o momento que ela conseguia ser ela, trazia ali a cultura dela, conseguia se expressar e conseguia também se relacionar. Que continuam correndo atrás de jovens para estar em momentos como esse daqui, então valorizem a cultura de vocês. Então, essas manifestações culturais são extremamente importantes, independente, gente, de qual religião você seja. A cultura não está ligada à religião. Então, não fiquem com esse preconceito, eu sou evangélico, eu sou católico, eu não vou ver uma apresentação de jongo. Sabe, é muito importante a gente, eu também sou de cidade interior, que a gente abra a nossa mente, que a gente ultrapasse esses preconceitos, né, como o nome já diz, para a gente evoluir, para a nossa mente abrir e a gente descobrir quanta riqueza tem no nosso lugar, onde a gente nasceu, quanta história tem, tanta coisa riquíssima que a gente não sabe, que a gente fecha a nossa mente por conta do preconceito. Então, esses eventos como hoje, teve lá hoje de manhã, esse evento aqui hoje também, é muito importante que a comunidade toda participe, interaja. Seria tão bom fazer um encontro, né, de todas essas manifestações. Então, assim, conselho também para os jovens, participem dos eventos que tiverem da prefeitura. É muito importante vocês estarem inseridos nesse meio cultural. Esse sinal aqui, ó, uma vez que você abre a sua mente, nossa, tanta coisa pode entrar e parece que os seus olhos também se abrem para um mundo que você antigamente não conhecia. Então, só complementando a sua fala, que foi perfeita. Meu avô é o filhinho Romão, foi o fundador do Boi Pernambuco. Ele morreu, eu era criança ainda. Só que eu tenho ainda algumas memórias dele fazendo o Boi Pernambuco. E era muito legal, porque a comunidade inteira ia lá para casa dele para assistir ele confeccionando. E ele tinha todo um ritual que era só dele. Ele tinha a época certa do ano de ir no mangue para pegar as madeiras para fazer. A minha tia ajudava a costurar o boi. E ele sempre finalizava na quarta-feira de cinzas queimando o boi. Hoje eu acho que não tem mais esse costume de queimar o boi, mas era algo característico dele, que ele não deixava passar a quarta-feira de cinzas. Eu contar uma experiência que vocês falaram de boi pintadinho, eu ver se é esse que eu estou pensando, é aquele grandão assim que fica uma pessoa dentro ali, né? Lá na Barra tinha muito essa tradição, boi pintadinho também, boi da ponte, que a gente fala, tem a mama na mula. Quando eu era mais novo também participei muito. Aí o boi pintadinho, eu tive uma experiência muito legal. Eu gosto muito de desenhar e de criar também coisas com reciclado, essas coisas aí. Um senhor lá que já tinha essa tradição há muitos anos, não tinha quem fazer. Aí falaram que eu sabia desenhar e gostava. Aí ele falou assim, Felipe, tinha uma coisa que eu queria que você fizesse, mas como você é evangélico, acho que você não vai poder fazer. Eu falei assim, o quê, rapaz? Queria fazer a cabeça da mulinha e do boi. Eu falei assim, e a gente não pode fazer por quê? Porque você é evangélico. Assim, poxa, não tem nada a ver. No meu coração, tem pessoas que são preconceituosas. E até eu vou te contar um pouquinho do que alguém passou depois e ainda falou. E eu comecei, não, eu vou fazer para você porque é a sua cultura. Eu tenho esse dom, Deus me deu. Não foi para mim, foi para a minha sociedade, de alguma forma, não para o meu evangélico ou para o católico, é para quem precisa. Aí eu comecei a criar, fiz a mulinha de PVC, criamos, ele ficou todo bobo, feliz e ficou admirado da minha forma de pensar. Não para me engrandecer, mas porque a gente tem que abrir a mente para entender um pouco sobre isso. A gente nasceu para ser junto, não importa a religião que a pessoa segue. E por incrível que pareça, enquanto eu estava criando o boi, todo bobo ali, que eu tenho umas ideias muito doidas, brilhando, o boizão, entrei embaixo ali, levantei, disse, poxa, que maneiro. De repente passou uma moça da igreja batista e falou assim, você saiu da igreja? Eu falei assim, por quê? Isso é coisa de macumba. Desculpa falar, é o que foi falado, eu não tenho nada. Eu falei assim, não, meu, se você fosse da minha igreja, eu acho que você seria excluído. Aí eu falei assim, por isso que eu não sou de lá. A minha igreja, meu pastor me ensina a amar o meu próximo a mim mesmo. Então, o meu próximo está precisando de mim e eu estou aqui para ajudar. Então, essa experiência que eu estou passando com vocês, que eu vivi real, e levar para o resto da vida. Não deixe preconceito de longe, sabe? A gente precisa estudar, entender. Quando estiver demolindo alguma coisa, a gente fala, ei, para aí, o que é isso? Isso aqui é um patrimônio, é nosso. E a gente tem que dar mãos ao outro, para a gente poder juntos. Eu sozinho não consigo, agora, juntos, conseguimos. Né? Então, que possamos extrair algo desse dia, dessa tarde maravilhosa, que o Zine Voz da Cultura nos proporcionou. Né?
aqui. Lá em Barra, lá em Gargaú, papo reto menor. Eu vou até falar pra tu que eu chego aqui rimando só no sapatinho. Quem nunca curtiu na praia lá de Manguinhos, papo reto menor. Eu falo nesses instrumental. E quando tinha lá em Santa Clara o carnaval, em 2012 eu lembro até hoje. Papo reto, nós curtia no de dia, só de noite. Papo reto, lá em Guaxindiba, ficava tranquilo. Tava eu lá na praia junto com os amigos lá nas casuarinas, bebendo até uma serve, papo reto menor. Uma tava na reta nossa, tranquilão, lá tava suave. E até lá eu fazia uns freestyle, era só ter uma caixa ou então um violão. Eu chegava e lançava, mano, a rima do coração. Às vezes falava com Deus, era uma oração, só que ele entendia tudo em canção. Papo reto, mano, isso tudo que eu vivi, por isso que eu conto essas histórias por aqui. Menos preconceito e mais amor. Menos preconceito e mais. Hoje eu quero cantar, falar aqui de todas as coisas tão lindas que eu vivi. Tão longe eu posso enxergar um futuro que onde se esconde o que eu posso achar. É na beleza de uma flor, é no pouco que eu posso viver, é na beleza que eu posso cantar. E talvez da beleza que vai entender. Talvez eu fale pouco, você não quer escutar. Talvez eu fale muito, tenho histórias pra contar. De pouco a pouco eu posso te mostrar um futuro tão belo que a gente vai criar. Menos preconceito e mais amor. Menos preconceito e mais amor. A gente vai passar o microfone e cada um fala o nome e a idade. Só pra se apresentar. Oi, eu me chamo Lara e eu tenho 14 anos. Oi, eu me chamo Laura e tenho 14 anos. Oi, eu me chamo Maria Luísa e tenho 14 anos. Eu me chamo Gabriel e eu tenho 9 anos. Oi, eu sou Marco, tenho 24 anos. Oi, eu sou Soraya e eu tenho 19 anos. Oi, eu sou Cauã e tenho 16 anos. Sou o Victor e tenho 15 anos. Eu sou o Bruno e tenho 19 anos. Tem uma coisa que eu nunca fui, mas sempre que falam... Hoje em dia não tem mais, que falam que é muito bom, é o Carnaval de Jô. Que não é muito mais, tipo, conhecido. Não sei se tem mais, acho que não tem mais, né? Eu sei que tem a quadrilha de Jô, no caso. Mas o Carnaval, que dizem que era muito bom antigamente, não tem mais. Eu gostaria de, se voltasse, ter a oportunidade de ir. Mas Nara, de qual local vocês são daqui do centro mesmo? Todo mundo do centro? Eu sou de Gargaú. Uma coisa que eu gosto muito da minha localidade é o vento. Estou sentindo muita falta do vento nesse momento, inclusive. E todo mundo que chega lá fala muito bem disso. Muitas pessoas que vêm de cidade grande, que vai passar férias lá, pessoas que já moraram lá e depois foram embora. Todo mundo fala muito bem do vento de Gargaú. Deve ser por isso que tem uma eólica lá. No corpo de vocês. Ali parar. É tradição do nosso lugar. Não, é tradição. Nem você tem tradição dentro? Nenhum. Quem sabe, pode ver. Tenta muito, bora. É tempo de alegria. Ó, é tempo de alegria, é tempo de amor. Arraiado namorados, tá vindo a todo vapor. Essa também é nossa tradição. Arraiados namorados também é festa do povo. Também é festa do povo. Também é porque sua letra é um garranchão.
Tudo bom? Bom dia. Para quem não sabe, meu nome é Letícia Rocha. Eu sou produtora do projeto Vozes da Cultura. Agradeço muito ao Sorriso por estar recebendo, acolhendo esse projeto aqui na ONG, que é um espaço muito especial aqui em Gargaú, né? A ONG Beija-Flor, que oferece muitos trabalhos, muitas oficinas, muitas atividades para as crianças, para os jovens, para os adultos, para a gente... Oi? Para os velhinhos também, justamente. É uma instituição que abre os braços para a gente, né? Para todos. E aqui a gente vai estar realizando 3 dias de oficina. Esse aqui é o primeiro, né? Que vai ser dia 1, dia 8 e dia 15, todo sábado, às 8 horas da manhã. Esse primeiro dia a gente vai ter a oficina de pintura em tela, mas antes da oficina, o Carlos Alberto Félix vai dar uma palhinha para vocês sobre cultura, patrimônio aqui da comunidade de Gargaú, de São Francisco no geral, mas especificamente aqui de Gargaú. O projeto, ele não para nas oficinas. Tudo que vocês produzirem nas oficinas, seja pintura, semana que vem vai ter composição musical, fotografia, tudo que vocês produzirem vai ser publicado numa revista. No final de tudo, a gente vai estar lançando uma revista e todos os trabalhos de vocês vão estar sendo publicados e distribuídos. Mais de 2.000 cópias aqui em São Francisco e lá no Rio de Janeiro também. Então, eu peço o empenho de vocês para estar participando, para estar criando obras e poesias e composições que representem todo o significado que tem no nosso município, porque a partir de vocês vão ser as vozes da cultura de São Francisco, de Gargaú, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, que essa publicação vai estar sendo distribuída aí para espalhar a nossa cultura, a cultura do nosso município para o Brasil afora, tá bom? Eu vou deixar agora a palavra com o Carlos Alberto e eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Alberto. A maioria que me conhece, professor da Escola Dáurea, e também trabalho também realizando oficinas, palestras, falando um pouquinho sobre patrimônio, né? É uma das minhas paixões quando falo esse patrimônio material e imaterial, contar história e pesquisar também, que é muito importante. Hoje o tema da nossa palestra vai ser sobre os patrimônios materiais e imateriais de Gargaú. Quando a gente está falando sobre patrimônio, o que vem à cabeça de vocês? Eu queria que vocês escrevessem uma palavra. Uma palavra só. Uma palavra. Como vocês pensam? Patrimônio, o que vem à cabeça de vocês? Areia. Então, você imagina a dificuldade dos carros de boi ter que transitar por essas matas, que antigamente eram matas também, meio de areia. Era a maior dificuldade na época. Então, vinham todo Praça de João Pessoa, de Pingo d'Água, de Caldeirão, todas essas plantações, né, todas essas agriculturas, esses alimentos, vinham e desembocavam, né, nesse centro comercial. Começava às quintas-feiras, né, à noite, os carros Tá aqui. Essa aqui é a tinta esmalte sintético.
que é de material de construção. Base de água, Letícia. Isso, base de água. Tem a tinta de esmalte sintética base solvente e tem a base de água, que a gente pode usar para fazer alguns trabalhos. Tá bom? O corante, esse corante aqui a gente vai aprender a fazer cores com ele. Ele é a base de água. É o pigmento com água. Tá bom? Esse material de construção também. Esse aqui já é o kit que eu uso lá em casa, nos meus trabalhos, que é a tinta óleo. Esse aqui já é... Essa é a base de óleo de linhaça. Então tá aqui. Tá aqui. Isso aqui é pigmento e a base dela é o óleo de linhaça. Esse aqui é pigmento e a base é a água, o diluente dele. Muitos trabalhos que eu faço, eu utilizo essa tinta óleo e essa tinta aqui, que é a tinta PVA. Que é a base, essa aqui é a base de pigmento com água também. O solvente dela é água. Também PVA. E tem a tinta acrílica. Essas aqui também. Alguns trabalhos eu utilizo as três. Sendo que essa daqui não pode, essa aqui não pode pintar por cima dessa daqui. Essa daqui pode pintar por cima dessa daqui. Da tinta óleo. Alguns trabalhos que eu faço também, eu utilizo essa espátula para pintar. Em vez de o pincel, eu uso essa aqui. Alguns tipos de trabalho. Tá bom? E quando você faz algum trabalho, tipo esse que a gente vai fazer aqui, se eu quiser envernizar ele, para poder conservar a pintura, eu posso usar esse spray, que é o verniz, e tem esse aqui que é o verniz geral. São cheiros fortes. Então, se você tem alergia, não é bom mexer com ele. Aí você tem uma base de água. Esse aqui é o meu sinal visual. Meu sinal é como se fosse o meu nome em libras. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou interpretando em libras tudo que o professor está explicando. Então, se tivesse uma pessoa surda aqui, ela conseguiria participar dessa oficina tranquilamente, porque, né, teria acessibilidade em libras. Então, eu não estou só aqui balançando as mãos do nada. É uma língua, e é a língua brasileira de sinais. É a segunda língua falada aqui no Brasil. Você consegue fazer, eu gaguejo muito. Consegue fazer? Muito, Como é que isso tranquilo. dá? Pode falar à vontade. O que a gente vai fazer ali? Eu vou fazer o desenho com vocês, a pintura ali. É uma pintura básica, não é muito difícil. Mas eu não vou falar o que vocês vão fazer agora. No decorrer da pintura, vocês vão saber o que vocês vão fazer. Tá bom? Primeiro a gente vai fazer a parte do fundo da pintura. Que a gente, às vezes, quando a gente vai fazer algum trabalho, a gente pinta de trás para frente. Tipo, a gente faz o céu primeiro, alguns tipos de trabalho. A gente faz corante. Aí eu faço aqui. Aí fica um verde mais escuro. Aí eu quero fazer, tipo assim, aqui é a base do mato, da grama. Se eu quiser que a grama fique mais clarinha, eu faço uma tinta com pigmento amarelo. Aí fica um verde mais bonito. Aí aqui, nessas variações de cores, de corante com branco, a gente vai testando e vai fazendo. Eu preciso que vocês me ajudem a não deixar o pincel muito tempo fora da água, que a gente vai deixar um depósito com água. Por quê? Porque ele seca muito rápido. Aí eu quero fazer um tom de pele. Você tem que... misturar algumas cores. Eu tenho amarelo, tenho vermelho e tenho o azul. Eu quero fazer um tom de pele. Por exemplo, eu uso essa sequência aqui. Por exemplo. Eu tenho um pinguinho só de fazer um vermelho, né? Foi até vermelho demais, foi até muito. Posso vir aqui e fazer isso aqui. Eu fiz qual a cor? Rosa. Rosa. Eu quero fazer o tom de pele. Deixa eu ver como é que eu faço o tom de pele.
Deixa eu botar aqui as aí que vai dar certo. Não seria o marrom, não? Calma aí. Marrom não tem, chegado. Fiz ali, ó. Ih. Deu errado aqui. Vou botar mais um pouquinho de branco para poder ficar mais. Aí eu venho com cor de pele. Eu consigo fazer roxo também. Eu botei corante demais. Vou botar aqui. Botei o amarelo demais. Ih, deu errado ali. Ficou o quê? Verde. Como que é o seu nome? Matheus. Você vai pegar os pincéis, eu. Cadê? Pode usar ele mesmo. Tem importância tá sujo de azul, não. Você vai fazer o verde. O verde mais escuro. Olha eu sujando minha camisa. O verde mais escuro aqui. Vai fazer mais escuro aqui. Vai vir com o verde, com o branco pra cá. Entendeu? Você fez o verde aqui. Vira a sua tela. Roda a sua tela. E vai pra lá. Agora vai só botando branco. Só branco. Isso, vai espalhando para lá. Mas tem que fazer assim, na horizontal. Não, aí é vertical. Fica na horizontal. Igual eu fiz aqui, ó. Só assim, só nesse sentido. Vai tapar aqui, ó. Tapa o azul que tá aqui. Vai fazendo só branco com branco agora. Bom? É só para esse pincel não ficar seco. Fiz nuvem, se você quiser usar a nuvem. Nuvem a gente vai pintar de branco. O barracão está dividido aqui, mas é a mesma imagem, tá? Dividido. Você vai desenhar de um lado e vai desenhar do outro. O que o barracão vai fazer? Você vai fazer o barracão certinho no meio do horizonte aqui, da linha principal. Pode observar aqui, ó. É interessante você observar aqui para não errar. Tá bom? Vou pegar o lápis. Vou desenhar um lado. Isso. Ele vai ficar encostadinho aqui, ó. Pode desenhar. Pode desenhar. Se não tiver molhado, vai colar, hein? Se tiver molhado. Isso. O que vai acontecer? Vocês vão riscar esse barracão e a gente vai pintar ele de marrom. Todinho de marrom. Depois a gente fazer outra coisa. Ó, ela fez de um lado aqui. Tem que riscar tudinho certinho. Quer tentar? Quem vai? Tem mais aqui. Ó, tem que prestar atenção. Boa tarde. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Já nosso segundo dia e último, teoricamente, do nosso projeto Zine Vozes da Cultura. Então, hoje nós vamos ter uma oficina com também o Carlos Alberto Félix sobre diversidade e inclusão, sensibilizar a população, no caso, né? Uma oficina de sensibilização à inclusão. E após essa oficina, a gente vai ter um lanchinho, porque saco vazio não para em pé, a gente, para ter criatividade, tem que botar comida na barriga. E vamos ter uma oficina de pintura em tela também, com o artista plástico Wellington Soares. Então, agora eu vou dar a palavra ao Carlos Alberto, está dando continuidade aqui. Antes disso, eu quero agradecer a intérprete de Libras, Tairine, que está aqui ajudando a gente, fazendo essa interpretação maravilhosa. Agora vamos dar continuidade. Extras sobre o patrimônio. E também fui convidado pela Letícia, pelo projeto Zine Voz da Cultura, para falar sobre diversidade e inclusão, né? Vou apresentar agora a Tairine, né? Professora de Libras, intérprete também. Pode falar um pouquinho? Sim, claro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês sabem o que é Libras? Quem sabe? Pode responder? Pode falar.
Isso, Libras é o quê? É a língua. Isso, é línguas brasileiras de sinais. Vocês já viram o intérprete de Libras? Mas pessoalmente, assim? Interpretando o tema? Já? Que bacana. Então, o intérprete de Libras é uma profissão que é uma pessoa que media a comunicação entre os ouvintes e a comunidade surda. Beleza? Então, para a gente falar sobre a inclusão, nós temos um recurso de acessibilidade e inclusão, que é a Tairine, que vai mediar, né, toda essa conversação com a gente, ok? Nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. É um tema na qual é discutido hoje em dia, seja ela na escola, no trabalho e na nossa comunidade em geral, né? O que é a diversidade? Quando a gente está falando sobre diversidade, a gente está falando uma variedade de culturas, religião, hábitos, né? Essa junção, então, essa diversidade. A inclusão é você reunir essa... Pode ser. Então, olha só, essa é a lei, né? A lei 13.146, né? De julho de 2015, que vem abordar a inclusão da pessoa com deficiência, né? Uma maneira, nós temos a Tairine, né? Que ela está fazendo mediano. Todos os eventos hoje que vocês participarão, principalmente da prefeitura, congressos, igrejas, muitas vezes, algumas, têm o recurso de acessibilidade, né? Na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, hoje, através de peças de teatro, até para a gente ter essa inclusão de todos, temos o intérprete de Libras. Agora, não somente o intérprete de Libras. Nos ambientes também, temos também o piso tátil, né? Aqui a Prefeitura está providenciando para auxiliar as pessoas que têm cegueira ou baixa visão, né, que vai auxiliar no processo de como que essa pessoa vai se entender no espaço, o gênero, a orientação sexual. Então, dentro dessa questão, a gente vai ter, né, essa nossa diversidade, na qual a gente se depara no nosso dia a dia. Eu tenho uma religião, Yasmin tem outra, você tem outra, Isabela também tem outra. Mas, no todo, nós vamos ter que nos respeitar. Dentro de uma empresa, né? A gente precisa tratar o diferente, mas ali todo mundo é igual, né? E a gente sabe que hoje em dia nós temos esse problema, né, do preconceito, da discriminação, né, da segregação, não havendo a inclusão. Ah, porque o colega é de uma religião. Ah, porque a amiga tem o cabelo diferente. Ah, porque a cor dela é preta, né? Então a gente vai ver essa junção. Infelizmente, a gente vê hoje em dia que existe a questão do racismo, né? As pessoas ainda não têm esse respeito uns aos outros. Por isso que a gente hoje, né, a gente vê na mídia, né, movimento de campanhas, de manifestações, mas em prol de quê? Levantando uma discussão, né, para que todos entendam, né? Gente, temos o vez, temos voz, estamos aqui, preciso que vocês olhem para a gente com outro olhar. E a gente, hoje, a gente vê que isso é muito complicado ainda, né? A gente vai falar sobre a inclusão. Dentro de uma empresa, né, hoje, vocês podem perceber que as empresas existem cotas para incluir pessoas, seja elas pessoas com deficiência, pessoas de orientação sexual, né? Ou seja, para inserir essas pessoas que às vezes estão à margem do esquecimento, da invisibilidade, colocando elas como protagonistas do processo. Ou seja, se a gente tiver uma empresa aonde unir todas as diferenças, cada um vai dar sua contribuição. E pode ter certeza que aquela empresa vai alcançar seu objetivo. Porque a diferença torna-se também um marco de sucesso. As novelas hoje é um marco também que a gente pode perceber que as novelas têm incluído pessoas LGBTQIA+, cadeirantes, cegas, e dentre outras deficiências que a gente pode observar
mas é a inclusão. A gente precisa incluir essas pessoas, tornar elas visíveis. As escolas também têm o papel hoje de incluir dentro da sala de aula. Vocês podem ter observado que existe um grande número de mediadores e professores intérpretes, seja de braille, mediadores, mediadores e cuidadores, né, na qual faz o processo de ensino-aprendizagem desses alunos, inserindo, né, na sociedade, né, na educação, na participação e na construção dessa cidadania mais justa, né? Às vezes a gente não vai entender por que aquela criança, aquele adolescente, está inserido naquele ambiente escolar, com o cuidador mediador. Ou seja, faz parte do processo de ensino-aprendizagem e também de inclusão. Isso é muito importante para a gente estar trabalhando isso. E as empresas hoje estão trabalhando essa inclusão também, né? A participação de pessoas com deficiência, né, no serviço, seja público e privado. Exagerar com estímulo sensorial pela pessoa ter deficiência, falar alto, gritar, né? Às vezes isso soa de forma errada. Então você tem que falar de forma normal, né? Devagar, se você falar rápido. A pessoa que tem que é surda ou muda, né? Às vezes tem... Então, isso aí é muito importante. Isso, pode falar, pode falar. Posso dar uma Pode, contribuição? pode. Eu trabalho na comunidade surda já tem 12 anos. E acontece muito isso. A pessoa é surda. Ou seja, o que significa? Que ela não ouve. Então não adianta você gritar, você bater palma, você estalar o dedo. Ela não ouve. Então, nós vamos estar em constante aprendizado. Eu também falei sem querer, né? Não tinha conhecimento, né? Não foi intencional de forma alguma, foi erroneamente mesmo. Que eu falei assim, uma pessoa estava brincando, né, comigo, e eu falei assim, para de denegrir minha imagem. E aí uma amiga negra me chamou também no canto, educação é tudo, né, gente? Ela me chamou no canto e falou, Thay, você sabe a origem da palavra denegrir? Eu falei assim, não, nunca parei para estudar. E ela me explicou que denegrir significa tornar negro. E por que a gente associa a negro a alguma coisa ruim? Aí, quando ela falou isso, caraca, minha cara caiu no chão, assim, ó. Você me perdoa, desculpa, eu não sabia. E aí eu comecei a pesquisar palavras, criado mudo. Gente, vocês conhecem essa história do criado mudo? É assim, é muito triste. Então, falta, né, naquele tempo que você trabalhou isso, falta muita informação. Hoje, a gente tem uma oportunidade, nossa, maravilhosa, com essa palestra aqui hoje. Quão importante é, meu Deus, como que eu queria que esse auditório estivesse cheio. Hoje a gente tem acesso à informação. Então, essa ignorância, esse preconceito, ele pode acabar se a gente buscar, né, a informação. E como, assim, falando hoje, aconteceu a situação comigo, é libertador falar isso também, sabe por quê? Eu sou professor educador, sempre levanto pautas da educação, do somar, né? Vamos levantar da igualdade, né? Das manifestações artísticas, culturais, né? Sem preconceito, da luta contra o negro, já fui para campus lutar do movimento negro, pautas lá, e às vezes escolher a localidade de Barra para se instalar. Então, a Fábio Farinha, indústria de Fábio Farinha, Tipiti, começou a sua construção em 1939, em 19 de agosto de 1939. Em 1940, ela começou a funcionar em grande escala, porque o Brasil, na época, começou a misturar a fécula da mandioca com o trigo. Com isso, a Tipiti, uma das maiores fábricas de farinha da América Latina, começou a produzir em grande escala, então começou a fornecer. Com isso, nessa produção, começou a produzir em grande escala. Só que o governo, na época, o combinado com o governo na época, era a isenção de todos os impostos. Ou seja, você vai instalar sua fábrica, mas vai ficar isento de todas as suas taxas, né? Em os jornais da época, que existia um barão austríaco envolvido com o nazismo, que a construção da fábrica farinha estava envolvida com o nazismo, que o túnel que a fuga desses austríacos, alemães que vinham foragidos da Segunda Guerra,
Com isso, a fábrica de farinha, em meio dessas polêmicas, fazer a cor que você quer, sempre a base é branca, né? E aqui você consegue fazer várias cores. Por exemplo, eu fiz o que cor é essa aqui? Rosa. Então, se você fizer várias misturas aqui, a cor certa aqui, as cores que, tipo, dependendo do desenho, a gente vai fazer aquela cor. Então, a gente vai pular essa etapa, tá bom? Eu peço que vocês... Alguma pergunta? Vocês vão fazer assim, igual a colega aqui vai fazer agora, ó. Vamos pegar aqui e vamos dividir o meio da tela. Mais ou menos, né? Usar uma aqui, fazer assim. Segura aí, segura. Tá? Vamos dividir o meio certinho. Vai ficar tão certo, que a gente não tem a régua medir aqui, mas é para a gente ganhar tempo, tá bom? Você pode fazer com o colega, pegar emprestado. Pode pegar de alguém. Passa para o colega aí. Isso. Você pode continuar agora com o amarelo aqui. Vai espalhando com o amarelo. O amarelo você vai vir até aqui embaixo. Isso. Aqui. Tem que espalhar, tem que juntar com o matizado. Você, deixa eu pegar aqui. É você misturar com o laranja. Ó, o degradê é você misturar e vindo embora. No finalzinho aqui, quase você faz com branco. Deixa eu botar a tinta branca. Vai botando amarelo agora para baixo. O branco já está aqui. Amarelo. Você pode usar o mesmo pincel. Só precisa dar uma limpada no pincel aqui. E usa o mesmo pincel. Olha o que um colega está fazendo aqui, ó. Vai espalhando. Espalha bastante. Você pode até espalhar mais de verde aqui, ó. Esse negócio aqui é meio pulverizado? Brilhoso. Aí o Letícia comprou brilhoso. Hã? Letícia tem um fosco e tem um brilhoso. Letícia comprou brilhoso. É brilhoso? Depende. Eu gosto de brilhoso. Deixa eu adiantar aqui para você. Ó. Agora você vai embora com amarelo. Tem amarelo ali, ó. Quer mais amarelo? Tem que ser rápido. Todo amarelo. Vou fazer mais amarelo aqui. Vai fazer não? Hã? Vai fazer não? Não quer fazer? Tem lugar? Tem. Tem uma mesa pra você. Aqui. Você faz com esse aqui. Aí depois você pega aquele lá que tem a janelinha e bota no mesmo lugar e faz a janelinha. Você vai assim. Calma aí, sobe mais um pouquinho. Você não é fácil pintar tudo depois de pintar a janelinha, não? Tá, vai, segura. Aqui, ó. Depois você empresta ela. Tem um pincelzinho mais fininho. Tem aqui. É igual. Entra esse aqui. Cuidado de sujar aqui, tá? Meu? Vocês foram acusados de alguma coisa, né? Acharam que ele era espião. Aí foi e aconteceu o quê? Pararam a fábrica. Travaram tudo dele. Até uma fábrica de farinha que tinha no Tipiti. E tinha muitas famílias que eram beneficiadas ali com aquele trabalho.
Aí eu imagino que se continuasse essa fábrica, eu acho que aqui nosso lugar seria muito grande, né? Porque quanto progresso que estava trazendo, tinha coisas que no nosso município não tinha, eu acho. O negócio trouxe lá de fora, né? Caminhão. Aqui tinha um estaleiro, aqui na Barra, né? Então foi tudo acabando por causa de um erro. Achou que era espião e acabou atrapalhando o crescimento do nosso lugar, né? Aí o povo teve que se virar para outra coisa. Veio o quê? Embaixo da casa tem um porão, né? Aqui na casa. Eu trabalhei na fábrica do Tipiti. Lá no Tipiti tem um trenzinho. Tem um trenzinho ainda lá, desativado, que descia até a beira do rio lá, para trazer farinha. Aqui na Casa do Barão eu não vi o porão, não. Teve lá no baixo. Mas eu vi muita... Deve ter. Mas eu vi muita coisa, tipo aquelas coisas antigas ali, tem muita também. Meu avô, quando era criança, trabalhava lá. Seu avô trabalhava na fábrica? O meu avô era tratorista da Tipiti, mas não era nessa fábrica velha, antiga, não. Seu avô deve ter trabalhado na máquina. Que essa fábrica antiga é muito antiga, entendeu? Tem até aqueles pedaços quebrados lá. Uma vez surgiu o crescimento para a população, surgiu a história de um tal de Barão. Veio de longe com ideias pra ajudar nosso lugar. Lá, 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 lá. Criou uma fábrica que trouxe tanto emprego pro povão. Era a farinha, o forte da nossa região. Seria o meu sertão se não tivessem acabado com os sonhos do Barão. De novo. Como seria o meu sertão se não tivessem acabado com os sonhos do Barão? Emocionante, né? Acho. Só para quem é da família, assim, que ficou com a herança, mas, tipo assim, no nosso município a gente não tem aquela alegria de contar a história do Barão. A gente fica triste. Eu fico triste quando eu vejo como seria, imagina, eu fico tentando imaginar como seria, não seria que a Barra do Itapuã seria o quê? Como o Hélio falou. Outra barra. Você falou da Vila da Rainha, como, velho? Vila da Rainha. Tinha esse projeto, esse negócio também? O Barra não teve sorte na história. Se fosse a Vila da Rainha, tivesse engado, a sede do Sul seria aqui. Na época do Barão também. Que era para São João da Barra, então se fosse emancipado, se aqui tivesse desenvolvido, né, aqui poderia ser a sede do município. Esse é muito grande. Seria o município de Itabapoana. Em 1940 surgiu uma novidade para nossa região. Um homem visionário conhecido pelo nome de Barão. Oh, 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 oh. Essa novidade fez muita família sorrir. Foi a criação de uma fábrica chamada Tipiti. Muito trabalho e progresso chegando até aqui. Aos olhos de todos a cidade iria evoluir.
E a cada dia que passava, aumentava a produção, vendia pra todo lado e ainda fazia a exportação. O barão tinha muitos sonhos em seu coração, mas acabaram com tudo, o acusando de ser um espião. Ninguém imaginava que algo tão grande um dia iria ruir. Tão triste a história das ruínas da Tipiti. Como seria o meu sertão se não tivessem acabado com os sonhos do barão? Como seria o meu sertão se não tivessem acabado com os sonhos do barão? Como seria, vai? Como seria o meu sertão se não tivessem acabado com os sonhos do barão? O que eu quero que vocês façam aí agora vai ser, eu vou passar para vocês o pigmento e a tinta branca no copo. Vocês vão fazer o seguinte, vou passar para vocês. Eu quero que vocês façam um degradê de cima para baixo. Vem. Ó, Vem. eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Fez o azul aqui, aí não bota mais azul não. Vem só sujando de branco agora. Ó. Vem até cá embaixo, com o branco. Tem que ser rápido, porque a tinta seca muito rápido. Eu segurei o copo de madeira. Aqui em cima fica mais escuro e aqui embaixo fica mais claro. Entendeu? Sempre nesse sentido aqui, na horizontal. Não faça assim, nem assim, só assim, ó. Bem rápido. E espalha bastante. Fechou? Entendeu? Alguma dúvida? Não. Isso, vai preencher tudo. Vai preencher tudo. Aí eu vou botar lá fora para secar e terminar. Bom, vou passar aqui para vocês os pincéis. É tudo mesmo pincel. Tudo pintando. Faço um colega. Quero ver quem é bom. Faço um colega. Qualquer parte do seu lugar? Do lado. Quero ver agora do lado. Quantas crianças fazem isso? 1, 2, 3 crianças. Quatro comigo. Deixa eu começar a pintar. Ó. Mais 3. Mais uma. Aqui, ó. Olha ali, a galera pintada mesmo. Capaz de crochê um pouco de na cabeça. Agora eu quero ver quem vai fazer o mais bonito. Aqui eu misturei o azul com o branco, corante azul com a tinta branca, para fazer um azul. Então vocês vão dividir o azul. O azul vai andando para lá, ó, vai dividindo. Faço o primeiro azul, aí vocês vão com o pincel mexendo com o branco, tá bom? Espera um pouquinho, vou passar o branco para você. Maria, Fica bem seco. devolve esse copinho que tá com azul aí, por favor. Bem seco. Deixa secar bem, senão você não consegue desenhar. Tem que apertar bem. Quer chegar aqui? Vou botar aqui do lado. Só segurar com a mão. Você segura com a mão.
e risca com a outra. Não pode deixar soltar. Alguém tem mais a casa aí? Agora eu vi isso aqui, depois tem problema? Ó. Aqui tá certo, o muro tá certo. Isso, falta quem? Mara. Vamos pra foto, rapidinho. Bota ele. Fica não, dona Maria. Pesado, meu. Nós somos o projeto Zine Vozes da Cultura de São Francisco do Itabapoana. Estamos aqui na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio, para estar realizando uma oficina de composição musical com crianças de ONGs e da rede pública de ensino. Aqui nós temos os kits, onde nós vamos distribuir aos alunos que participam da oficina. Nós distribuímos lá em São Francisco, nas oficinas realizadas lá, e vamos distribuir para os alunos aqui também. Com um caderno, lápis de cor, lápis e um pequeno lanche, um biscoitinho e um suco. Daqui a pouco as crianças vão chegar e a gente está muito feliz de estar aqui realizando mais essa etapa do projeto. Deixa minha fé guiar, lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Bom dia. Bom dia. Novamente, né? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é o projeto. Nós somos de São Francisco de Itabapoana, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Nós viemos de longe para estar aqui apresentando essa oficina para vocês. O projeto Zine Vozes da Cultura é um projeto de arte e educação, onde nós atendemos a associações, a ONGs e escolas públicas lá no município onde a gente vive. Esse projeto, ele contempla várias oficinas, oficina de pintura, oficina de composição musical, oficina de teatro com fotografia, e através dessas oficinas nós produzimos materiais. Esses materiais que foram as composições, as pinturas, as poesias, as fotografias formadas através do teatro. Então eu agradeço a vocês estarem participando aqui e vamos dar continuidade aqui a nossa oficina. Eu vou deixar eles se apresentarem rapidamente, aí a gente começa. Eu sou Adolfo Ramos, sou músico há mais de 15 anos e vou ajudar aqui, estar ajudando, colaborando aqui com vocês nessa oficina. Bom dia, gente, beleza? Meu nome é Felipe, sou de São Francisco e violão, música, faz parte da minha vida desde criança também. E hoje tive o prazer de estar aqui com vocês
a gente poder estar criando uma música. Aproveitar também para ver minha família que está aqui do Rio, meu irmão, minha mãe é daqui do Rio, minha cunhada. Vim conhecer hoje também minha princesinha, Eloá, sobrinho. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu peço que todos que forem participar, não tem idade, todos que tiverem aqui, quiserem participar com a gente está criando algo que está dentro de nós. Então preciso que vocês se soltem, não fiquem com vergonha, que é o nosso momento de soltar o que está dentro de nós, para a gente poder expressar bem legal isso aí, tá bom? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, eu me chamo Nayara, eu sou licenciada em teatro e eu componho desde criança e canto também tem um tempinho aí. E estou aqui com vocês hoje para essa oficina, para ajudar vocês a compor. E é isso, falar sobre a cidade, a cultura de vocês, o que vocês gostam daqui. E é isso. E a composição, né, o músico, geralmente ele tem essa tendência a gostar de compor, né? Eu tenho algumas composições, o Felipe também é compositor e a Nayara também, ela compõe. Então todo mundo aqui tem um pouquinho de experiência na composição. A composição é muito subjetiva, é uma coisa muito particular de cada um tem uma forma de criar, uma forma de fazer, de se inspirar. E, como ele falou, né, algo que está dentro de nós. Muitas vezes as melodias, as letras já estão dentro de nós, é uma forma da gente externar aquilo que a gente pensa, que a gente gosta, né? Como o Felipe já fez uma introdução com a coleguinha ali, do que ela gosta do nosso estado, né? Do que ela gosta da nossa cidade. E é isso que a gente vai tentar trazer para essa música. A gente vai tentar pegar um pouquinho de elementos de cada um, do que cada um gosta, e nós vamos tentar criar uma música bem legal aí. Quem está animado? Estão animados? Alguém toca o violão aqui? Gosta de música? Hã? Ninguém toca instrumento não, né? Mas tem vontade de aprender? Hã? Toca bateria? Ó, que legal. Isso aí. Vai fazer a batida pra gente então. Os outros que estão na outra mesa quiserem sentar aqui junto com a gente, a participar. A gente vai tentar fazer isso, escrever um pouco, entendeu? Aí, nisso, nós vamos pegando um pedacinho de cada um e vamos criar. Tentar criar uma música. No final, entendeu? Vamos lá. O que vocês mais gostam de fazer aqui? Um lugar? Põe Jogar aí. bola? E você joga bola onde? No projeto como? Esperança. Aí, pode escrever. Menino Esperança? Menina Esperança? Não, Linda Esperança. Então, escreve aí. Gosto de jogar E qual é o time de futebol? Qual é o seu time que você torce? Flamengo. Então, aí pode ser um gancho, porque o futebol ele é uma cultura forte aqui, futebol. né, no Rio de Janeiro. Então pode ser um gancho aí. Escreve então. Gosto de jogar bola. Isso. Vocês, o que vocês gostam? Seu nome é? Vitória. Vitória. A Vitória já escreveu dela aqui, ó. Escreveu. Hoje eu conheci uma criança. Eu sei, eu gosto de uma criança que gosta de um projeto Linda Esperança. Como é seu nome? Samuel. Hoje eu conheci uma criança do projeto dela. Linda Esperança? Tem que ter alguém para escrever, né? Aê! Cheguei no meio do caminho, consegui. Hoje eu conheci uma criança. Tem hoje? Eu conheci uma criança. Brasil, onde é bem visitado o ano inteiro. Eu amo os lindos do Rio de Janeiro. Nossas belezas naturais, onde é visitado o ano inteiro. De novo, nossas belezas naturais, que são visitados o ano inteiro. Visitados nossas belezas naturais, que conquistam o mundo inteiro. Pra você, bora.
Bom refrão, ó. Eu amo os dias lindos de verão do Rio de Janeiro, o ano inteiro. Nossas belezas naturais, novo. Nossas belezas naturais atraindo multidões o ano inteiro. Tô tipo uma machinha. Vamos lá, vamos pegar mais partes aqui. Agora tem que montar as estrofes, né? Esse aqui vai ser o refrão, o nosso refrão. Eu gosto muito de passear pela onda, não. É direto. Hoje eu conheci uma criança do projeto Linda Esperança. Esse menino mostrou talento. Ele é torcedor do Flamengo. Agora a gente podia pegar esses aqui, ó. Esse sim, calma aí. Você conheceu uma criança do Flamengo? Gosta de falar da praia. O começo vai ser Então, acho interessante a gente colocar alguma coisa de praia, por mais que a gente siga mais rápido. Hoje eu conheci uma criança do Projeto Linda Esperança. Os meninos mostram talento do Rio de Janeiro. Belezas naturais atraindo multidões o ano inteiro. Eu amo os dias lindos de verão no Rio de Janeiro. Belezas naturais atraindo multidões o ano inteiro. Cidade linda onde tem um povo muito hospitaleiro. Quando eu cheguei não quis ir embora, não, do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom.